É, Não sei, dois, sei não, sem beleza. apaga a luz aí. Teve doutrinária semana passada? Teve doutrinária semana Não, a passada. primeira é essa. E do ano? É, a gente só faz no horário que a gente teve atendimento. Segunda, começou tudo segunda. E assim, E a primeira do ano. é. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade do Coração de Maria. Os que estão presentes, aqueles que estão através do Instagram, sejam bem-vindos. E vamos fazer uma prece para que nós possamos iniciar essa tarefa, primeira tarefa da noite de hoje. Senhor Jesus, querido Mestre, é com alegria que nós retomamos as nossas atividades nesse início de ano 2006, dia 8 de janeiro, pois é sempre importante estarmos contigo, dialogando sobre os teus ensinamentos, aprendendo, enfim, para que tenhamos firmeza de propósito e possamos melhorar dia a dia o nosso comportamento, a nossa maneira de ver o mundo, entendimento com as pessoas, enfim, tudo aquilo que traz progresso espiritual. Pois, como bem sabemos, precisamos da matéria, sim, mas que ela não seja o primordial em nossas vidas. Que o mundo espiritual seja para e passo ao material, mas que seja desenvolvido, que seja descoberto ou redescoberto, se assim podemos dizer, para que o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual exista e, com isso, crie forças necessárias à vivência na matéria. Nada fácil, nada, muitas vezes, de beleza, de só alegria. Mas pensemos, Deus é tão generoso que nos dá outra vida constantemente para que tenhamos a possibilidade de rever o que fizemos e ajustarmos. Por isso, Jesus querido, te agradecemos pela oportunidade que nos dá, pois em trazendo os teus conhecimentos, podendo ser estudados, certamente seremos outras pessoas com uma ideia diferente do que seja vida. Assim, agradecidos pela família a qual pertencemos, agradecidos pelos amigos, agradecido pelo trabalho que enriquece todos os seres, e por que não dizer obrigado, Senhor, por aquilo que já somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, hoje, temos aqui o nosso convidado, primeira palestra do ano de 2026, o nosso querido Flávio Neri, e ele vai falar sobre Busquemos a Luz. Isso está no livro Fonte Viva, e psicografado por Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Uma palavra, Flávio. Aqui é só para o povo que está lá fora também. Pessoal ouvir, né? Boa noite a todos e a todas.
É uma satisfação imensa, realmente. Eu não sabia que hoje era o primeiro dia de encontro doutrinário da casa e, por sincronicidade do universo, também a minha primeira exposição doutrinária desse ano de 2026. Então é por isso que é um motivo de júbilo para mim saber que eu estou fazendo a abertura do ano, entre aspas, letivo, né? Se fosse escola, e também, por que não, a escola. A Casa Espírita é uma escola, é um educandário de almas, e eu estando aqui fazendo esse primeiro encontro doutrinário do ano, e sendo o meu primeiro de tantos que eu tenho já agendados durante 2026, como aquela grande tarefa que eu abracei, que eu escolhi, e que para mim funciona de forma leve, divertida e prazerosa. Não é pesado fazer isso, e ao mesmo tempo me sentindo útil com o meu propósito, né, no que se diz respeito a levar os ensinamentos que eu tenho aprendido, de fato, cognitivamente aprendido, mas não necessariamente vividos. Isso há uma distância. Aprendizados, eles podem ser feitos no nível da cognição, mas não necessariamente da experiência prática, da vivência no cotidiano. Mas é óbvio que não temos como vivenciar aquilo que não aprendemos. Então eu estou buscando colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido nessa doutrina tão expansiva, tão libertadora, tão educadora, tão consoladora, que é o Espiritismo. É um prazer para mim estar há 28 anos, 29 anos militando na doutrina espírita e podendo usar as minhas habilidades, que reconheço ter como expositor, e, portanto, fazer uso da palavra para edificar, para emular, para motivar, para impulsionar, para incentivar, para entusiasmar pessoas a que busquem também o crescimento pessoal, seu desenvolvimento pessoal, e assim vivenciar o Evangelho do Cristo no dia a dia, nesse mundo, como nosso irmão falou, que vem se regenerando há alguns anos, algumas décadas, e que culminará na regeneração mais cedo ou mais tarde, a depender das escolhas que estejamos fazendo, né? Porque depende de nós. Ou seja, de fato, e não é clichê, depende de nós. O que estamos fazendo das nossas escolhas é o que vai determinar a transformação de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, porque a Terra ela está apta a isso. Mas nós, humanos, que habitamos aqui, é que ainda não estamos na vibração que deveríamos estar para que o nível do planeta se regenere e que a consciência psíquica e que o orbe terreno e que a nossa psicosfera realmente vibre no que diz respeito à regeneração, que é um terceiro degrau da escala evolutiva, segundo Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos mundos, os níveis de mundo, né? Então, o tema de hoje, dito isso, quero agradecer ao convite da casa por essa oportunidade de fazer esse encontro hoje, e assim também a vocês que estão aqui na primeira semana, entre aspas, né, oficial, que a outra semana foi Réveillon, aí o pessoal fica meio off, mas essa semana é a casa cheia, assim, né? Todo mundo aqui já buscando a espiritualidade, que é algo que não devia ser pontual às quintas-feiras, deveria ser sempre, nas viradas de ano, no Natal, passamos o Natal que às vezes as pessoas ficam nos pedindo presente. Eu digo, mas minha cara, quem é aniversariante? É a senhora? É o senhor? Por que você quer presente? Minha mãe pedindo presente, eu falei, senhora, seu aniversário foi 1º de junho. E dona, minha mãe demais, né? Pedindo presente. Me deu presente, meu presente? O Natal é de Jesus. Não tem que dar presente à minha mãe, a meu pai. Se eles me educaram assim a vida inteira, eu adorava ganhar meu ferrorama, meu videogame, eu pedia, porque a sociedade botou esse negócio de consumismo e exacerbada idolatria a Papai Noel. Eu aproveitei, mas hoje eu evoluí, estou com consciência mais ampliada e vejo que Natal não é para dar presente, é aquela loucura lá que todo mundo vive, presente. Eu falei, minha mãe, sinto muito, mas não tem presente nenhum. Minha presença é na sua casa, no Réveillon, ou no Natal, na ceia, é o meu presente para a senhora, para a gente celebrar o nascimento do Cristo. E aí fizemos o Evangelho, eu, minha irmã, minha esposa, meu pai e minha mãe, lá na ilha esse ano, e não teve presente para minha mãe, mas ela não esqueceu. Aí chegou a semana, ela mandou um WhatsApp para mim, que ela não é fácil. Meu filho, você esqueceu do meu presente. Continua pedindo, não vai dar um dinheirinho à véia, não? Antigamente ela que me dava dinheiro, hoje ela me pede dinheiro, né? E acho que é a escolha dela, e cabe a mim aceitar ou não, morder a isca ou não. Eu não mordi a isca, eu estou me esquivando para não dar presente por enquanto, porque acho que não cabe. Outras coisas a gente pode fazer, mas nesse caso eu não vou dar o presente, não. Não tem por que dar presente. Então a gente esquece que o aniversariante é Jesus. Jesus que é o aniversariante. E ele, portanto, devia ser celebrado o ano inteiro, como diz a música, né, do Roupa Nova, Natal todo dia.
e é possível vivenciarmos o Natal todo dia, porque realmente a gente tem habilidade para isso. Só que a gente espera o final do ano para viver aquele psiquismo e aí se conectar com a luz. Essa busca da luz que aqui Emmanuel vai trazer não é bem nesse sentido, mas a gente pode fazer uma ponte com relação a isso, né? Que a gente busca a iluminação, busca a luz em momentos oportunos, quando deveria ser a nossa busca cotidiana, diária. Todos os dias deveríamos buscar a luz. Só que a gente espera quinta-feira no centro, buscar luz aqui no passe, na mediúnica vou buscar luz, ou vou esperar o Natal, porque aí eu sinto que algo me muda, eu vou encontrar a luz. E aí muitas pessoas entram em melancolia, muitas pessoas, de modo geral, entram em estado de humor depressivo, porque bate aquela sensação de não dever cumprido. Por quê? Porque passa um ano fazendo um monte de coisa externa, buscando as distrações do mundo, e quando chega o Natal, que deveria ser um momento de introspecção, de introversão, que é necessário fazer, a gente mesmo no Natal fica na extroversão, indo para fora, para fora, para fora. E eu digo, meu Deus, e não tem nem a noite. Que vocês não façam isso 364 dias? São 365 ou 366? 365. Que não façam 364, mas um dia, da noite de 24 para 25, reflita um pouco, passe o 25 em meditação, não, é praia, é reggae, e tem gente que consegue se embebedar na noite de Natal, fica pensando, meu Deus, tudo bem no Réveillon, no Carnaval, mas na noite de Natal se embebedar de vinho, de champanhe, ficar bêbado pela rua, essa sociedade tá muito dói. Que bebam, façam o que quiserem, mas é um momento que não seja de obnubilação ou de embotamento do psiquismo. É um momento que você não deve embotar a psique, que o álcool já não deveria ser usado, porque é um recurso que embota a mente e faz você ficar um pouco que perder o senso, né, da questão da censura. Mas no Natal é a hora de você estar mais lúcido, mais presente, para perceber que ele trouxe uma grande máxima que era o amai-vos, e instruí-vos, e autoconheçamo-nos, que se fizermos isso, nós encontraríamos a felicidade. Só que a gente não tem feito isso. E aqui Emmanuel vai nos chamar, através de uma epístola de Paulo a Timóteo, ele tem 2 cartas a Timóteo, e ele vai escrever a Timóteo justamente no momento que ele está na prisão, é a 2ª carta dele, ele está no momento de realmente já de clemência. A gente vai ler uma parte do Evangelho, mas Emmanuel abre assim: busquemos a luz. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para instrução na justiça. Só esse o versículo de Paulo a Timóteo, carta 2ª, capítulo 3, versículo 16. De onde está isso aqui dentro do Novo Testamento? Está justamente nessa carta, que é a 2ª. Só para vocês entenderem o contexto, eu estudo esse evangelho aqui de Roberto Roden, e ele traz muitas notas. E aí na carta de Timóteo, é assim que Paulo se encontra. Foi esta 2ª carta a Timóteo, exarada durante o 2º cativeiro romano de São Paulo. Paulo, você sabe quem é, né? São Paulo, Paulo de Tarso, que era Saulo. No ano de 66, 67, quando o infatigável lutador já via, que é Paulo, iminente o termo de sua carreira. Ele já percebia a sua partida, a sua morte física. As tribulações exteriores acrescia a dor profunda de se ver o apóstolo abandonado. Jesus foi abandonado. Paulo, quando Saulo perseguiu os cristãos, fez o que fez com Estevão. E ele também viveu a experiência do abandono. Mas ele era estoico. Ele assumia aquilo de uma forma como se fosse o espírito inquebrantável, que usava aquilo como um instrumento de aprimoramento, de lapidação. Não é que nós façamos apologia ao sofrimento. Muitos pensam que o espírita faz apologia ao sofrimento. Ninguém faz apologia ao sofrimento. O sofrimento é opção. Mas, como nós humanos que estamos ainda tão emaranhados em tantas idiosincrasias, inabilidades, que a gente naturalmente sofre, porque a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Então, Saulo, enquanto Paulo, ele se sentiu abandonado, e de quase todos os seus amigos e discípulos de outrora, apenas ficara com ele São Lucas, que é o que fez o Evangelho de Lucas, baseado no que ele conversou com Maria. Então, Lucas, ele não foi apóstolo direto de Jesus, mas estava com Saulo, com Paulo,
na sua jornada. Então ele falava, só Lucas está comigo, pelo que se lhe avivou o desejo de ter a seu lado o querido discípulo Timóteo, que era muito novo. Chamou, pois, à capital do império. A presente epístola é uma tocante carta, é muito, muito, muito forte. Eu li todinha essa carta, porque eu não tinha lido, já tinha lido outrora, mas li para a palestra novamente. A presente epístola é uma tocante carta de despedida, repassada de mais vivo sentimento, é um maravilhoso testamento em que o mestre exorta o jovem discípulo ao corajoso desempenho de sua grande missão e lhe explica o melhor modo de se portar em face dos inimigos da verdade. Ou seja, iria ter uma grande inimizade do que estava sendo trazido por Saulo, né, por Paulo, no caso. Ele foi o grande propagador do cristianismo em todo o Ocidente e Oriente, e ele sim era o apóstolo dos gentios, que ele levou aqueles tidos como pagãos e foi realmente pagando em holocausto, com muita execração pública, dilapidação, apedrejamento, cusparadas, foram muitos maus tratos que ele enfrentava com galhardia. E nessa carta, eu não vou ler toda, mas tem uns tópicos que são felicidade no serviço de Deus. Primeiro ponto é intrepidez apostólica, depois vem o apostolado e sua recompensa, e aí entra atitude para com os hereges. É dentro desse tópico, atitude para com os hereges, que está o versículo que Emmanuel se apropriou. E são duas partes, que é os hereges do presente, no caso daquela época em que ele vivia, onde foi escrita a carta, e tinha os hereges do futuro. E eu vou ler o início dos hereges do futuro, e depois eu pego o versículo e leio o que Emmanuel fez de interpretação dessa parte. Ele diz assim, os hereges do futuro, olha que chocante, falando para Timóteo, escreveu para Timóteo, sabe, Timóteo, que nos últimos dias virão tempos perigosos. Ou seja, naquela época, 66 o ano, falando que no futuro viriam tempos perigosos. Haverá homens egoístas, amigos do dinheiro, jactanciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição, sem fidelidade, caluniadores, dissolutos, desumanos, vis, traidores, protervos, enfatuados, mais amantes dos prazeres do que de Deus, ostentando aparência de piedade, sem lhes possuírem a virtude. Foge desses tais. Olha que chamado para Timóteo. Ele abre já mostrando que qualquer semelhança é mera coincidência com os tempos atuais, né? Aqueles tempos futuros que ele anunciava, provavelmente anos 100, 200, 300, 400, 500, 600, Inquisição, aquele período da Idade Média, e ele está em pleno século XXI. E o futuro continua com egoístas, amigos do dinheiro, jactanciosos, soberbos, desobedientes dos pais, ingratos, ímpios, sem afeição. É brincadeira? Então eles já anunciavam um futuro, que era um futuro remoto, mas é um futuro longínquo, que é um futuro distante também, que é o momento atual. Então isso que ele dizia é o que a gente vive em 2026 anos. Acho que muito pouco mudou. Só que nós hoje, na sociedade moderna, temos muito mais recursos de tecnologia, avanço civilizatório, avanço intelectual, avanço em ciência, que eles não tinham. Mas a moral muito pouco modificou-se. E por isso que a gente está vivendo o que está vivendo. Então, mas assim mesmo dizendo, Emmanuel vai tirar o excerto, que é o versículo 16, que ele continua na carta, mais à frente eu vou pular e vou logo para o versículo, ele vai desdobrando e chega lá na parte que cabe e diz assim, que grandes perseguições tive de suportar. Ou seja, ele está realmente se queixando. Paulo, a gente é bom ler as cartas dele, porque ele passou por um tormento retado. Sofreu pouco de amassou, como dito popular. Homens que grandes perseguições tive de suportar, pois todos os que querem levar a vida piedosa em Cristo hão de sofrer perseguição. Isso parece que ele está fazendo uma apologia ao sofrimento. Não é. É porque, de fato, todos aqueles que se arvoram ao movimento de transformação, que buscam verdadeiramente se melhorar, ou seja, buscar uma genuína transformação moral, vai passar por muitos dissabores, vai passar pelos desafetos,
e que começa na própria família. Eu sempre trago isso como exemplo, não é que eu seja motivo de exemplo, mas a minha pequena mudança, que foi muito pequena, mas foi importante, porque senão eu não estaria hoje aqui como expositor espírita, eu digo sempre e repito que marcou. E eu lembro o quanto eu sofri quando eu escolhi parar de beber, há 28 anos atrás. Eu tinha minha galera que eu saía para beber, mas no dia que eu disse assim, a partir de hoje eu não bebo mais. Eu digo, por quê? Eu estava bêbado, eu não bebo mais, porque eu não quero mais beber. Aí a pessoa, que radicalismo, o espiritismo é fundamentalista, olha as críticas, olha as perseguições. Por que quando a pessoa resolve parar de beber, o outro diz, ok, Flávio, se você consegue, é uma coisa legal para você, vá, meu filho, não, tudo bem. A galera não, quer trazer para a tribo, quer manter todo mundo no status quo. Então você começa a sofrer perseguição, claro, olha a proporção, gente. Paulo é uma coisa, Flávio está dando exemplo do cotidiano, que vocês também têm os seus. Nesse caso específico meu, eu vivi isso, mas não só dos meus amigos de reggae, como a gente dizia, mas da própria família, minha mãe e meu pai, que não bebiam muito pouco, uma cervejinha ou um champanhe, um vinho na ceia. Eles não bebiam, não são de bebida, meus pais. Mas mesmo assim, quando eu resolvi não beber, a minha mãe fazia, que é isso? Meu pai, que radicalismo, nem um champanhezinho, e o vinho aqui, um licor nos reinos. Não, álcool não entra mais em minha vida, é uma escolha. Eu vou passar por isso e vou. Era difícil no início. E aí começaram as cobranças dos amigos, não chama Flávio mais não. Então a gente começa a se sentir excluído porque escolheu parar de beber. Apenas uma escolha de não fazer parte do coletivo e que vocês têm um desafio muito grande quando escolhem fazer diferente do que está posto, porque a sociedade normalmente incentiva que mantenhamos-nos todos fora da luz, ou seja, nas trevas, as trevas que eu digo da própria inconsciência. Veja o simbolismo de treva, né? Treva aqui não é demônio, é a treva da nossa inconsciência, de viver na obscuridade ou no obscurantismo da ignorância, para evitar que nós outros nos apropriemos de nós mesmos enquanto desenvolvimento interno e transformação interna para revelar a luz, para buscar a luz, para ir em busca de luz. E a luz não se busca fora, é a busca dentro. E começa por pequenas mudanças, pequenas transformações. Essa aqui de Saulo, ele estava se lamentando com Timóteo, estava pedindo praticamente, venha Timóteo, venha ficar comigo. Você precisa ler e sentir como ele estava realmente um pedinte afetivo. Homens perversos impostores vão indo de mal a pior, enganados e enganadores. Tu, porém, ele falando para Timóteo, tu, porém, fica com o que aprendestes e de que estás convencido, Timóteo, pois sabes quem foi o teu mestre. Desde pequeno, porque Timóteo chegou pequeno, conheces as Sagradas Escrituras, delas poderás aurir conhecimento sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí vem um tópico. Porquanto, que é o que Emmanuel pega, só esse trecho, porquanto toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para arguir, para corrigir e para educar na justiça. Emmanuel pegou esse trecho e criou esse capítulo. Busquemos a luz, dito. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para instrução e na justiça. Só isso. Ele pega esse versículo e se eu não lesse lá, eu ia ficar boiando. Eu estava boiando. Eu li o versículo aqui, o que é que ele quer dizer? Como é que Emmanuel pega isso e transforma nisso aqui que ele fez abaixo? Aí eu li o texto pequeno. Esses livros, normalmente, quando eu faço palestra lá no Harmonia, Fonte Viva, Vinha de Luz num dia e o outro livro no outro dia. Então, nós lemos novamente o texto, que é muito pequenininho, e dá para explorar a leitura e, ao mesmo tempo, trazer para o cotidiano. Aí eu li, eu digo, meu Deus, o que é que ele quer dizer? Li uma vez, li a segunda, não entendi. Aí hoje eu fui para o Evangelho, li a carta de Paulo toda a Timóteo, digo, o contexto agora me trouxe clareza, agora eu vou conseguir ser uma contribuição. Porque se eu ficar só com o texto de Emmanuel, eu ia falar aqui uma coisa que eu ia ficar inventando para vocês, ia criar um monte de fantasia aqui do que eu alcancei, porque de fato eu não entendi o que ele quis dizer. E eu vou ler para vocês, vocês vão ver, meu Deus, como é que ele fez essa relação com esse versículo com o que ele escreve? Vocês vão ver. Aí, Emmanuel abre dizendo assim, preste atenção, eu consigo compreender do meu jeito, vocês vão tentar compreender do jeito de vocês, viu? Porque Emmanuel é uma capacidade de síntese imensa. Ele abre dizendo, procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Isso está claro. Procure a ideia pelo valor que é próprio. Então, não importa de onde venha, o que importa é o conteúdo. Perfeito? A gente já tem aqui imagem para extrapolar para várias coisas.
Às vezes, se vier de um médium que é considerado no movimento espírita ou em qualquer ambiente como sendo um médium conceituado, mas se a mensagem fugir ao bom senso, não tiver coerência doutrinária, cabe a nós recusarmos. Não foi isso que Kardec disse? Preferencialmente neguemos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira. Isso é fundamental que Kardec traz, porque ele teve um critério para fazer a codificação. Ele tinha mensagens que chegavam de todos os lugares e de vários médiuns. Ele compilou, ele codificou. Mas às vezes chegavam muitas mensagens apócrifas, ou seja, mensagens que não eram tão fidedignas, assinadas às vezes por nomes conceituados, como muitos têm lá. Se vocês não sabem, Jesus assina mensagens lá, e ele passa como sendo Jesus de fato que disse, porque no crivo daquela galera, e Kardec principalmente, aceitava-se como sendo Jesus que realmente disse aquilo. Assinado Jesus mesmo. No Livro dos Médiuns, vocês vão ver lá, eu tenho um capítulo também no Evangelho que é praticamente Jesus que fala tudo ali. Então, é óbvio que Kardec teve que ter um critério muito rigoroso para que ele acolhesse de fato de acordo com o que era o valor do que estava sendo dito, e não a pessoa que escrevia. Claro, um médium conceituado como Chico, que vem dele, a gente tem mais uma tendência a acolher. Mas Chico escreveu coisas, às vezes, também que são questionáveis. Divaldo escreveu coisas que são questionáveis por outras pessoas que, passando pelo princípio da universalidade da informação, não conseguem fazer conexão com o que estava em Kardec e atribuem como aquilo sendo mais do médium, ou como aquilo sendo algo pontual, ou até o equívoco de Joana, ou até o equívoco de Emmanuel, que ele teve que um dia se retratar, quando ele falou de almas gêmeas, e depois a FEB chamou Chico para conversar, para explicar melhor o que era almas gêmeas, porque normalmente nós não temos almas gêmeas no entendimento comum, que eu não sou alma gêmea de você, nem de minha esposa, nem de ninguém, que ninguém nasceu só para ficar unido um com o outro. Mas se formos olhar numa extrapolação do que teria o contexto de alma gêmea, a gente poderia sentir que fomos da mônada, e todos originários da mesma base, e portanto todos somos gêmeos uns dos outros no futuro, porque somos todos irmãos, filhos de Deus. Mas não vamos entrar nisso. Eu quero dizer que não podemos aceitar tudo o que vem sem um critério de avaliação. E esse critério é meu? É seu? É dele? Não. Deve ser o bom senso de um coletivo, a reprodutibilidade da mensagem, a fidedignidade com base no que a gente já tem como doutrinário, constituído doutrinariamente, mas sem perder que o espiritismo é evolutivo. Kardec dizia que o espiritismo evoluiria com os tempos, tanto que tem coisas da codificação que são tidas como discriminatórias, preconceituosas, e que precisou a FEB fazer notas nos livros da codificação para justificar o racismo, porque na época de Kardec tinham determinadas teorias, como o Lombroso, que trazia a fisiognomia, como a construção da face da pessoa, que determinava que ele podia ser mais parecido com o assassino, o outro menos, a raça negra, enfim, toda essa construção precisou ser feita um retratamento. Ah, porque Kardec ou não, porque a construção é histórica, e ela é pontual, ela é revelada. Jesus revelou coisas no momento dele, depois veio o Espiritismo, revelou coisas que era de acordo com o momento histórico, e hoje, a gente está no século XXI, médios trazem novas informações, e a gente vai avançando. E a gente não pode ficar parado só, não é ir de encontro a Kardec ou contra Kardec, é pegar Kardec como aquele que codificou, mas ele mesmo disse o Espiritismo é evolutivo, é evolucionista. Se a ciência provar o ponto que nós estamos equivocados, abandone o ponto, não fique preso ao ponto, siga a ciência. E a ciência vem mostrando alguns equívocos lá do que foi escrito, e aí teve que se mostrar, se retratar. Ah, porque foi assim, ele pegou que é o eurocentrismo, a visão da Europa branca, por isso a visão das outras raças, como os silvícolas aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem umas frases um tanto quanto de Humberto de Campos, que pode ter sido interpretada por Chico, que foi o médium, um tanto quanto que analisada preconceituosa, historicamente não sendo validada por historiadores. Então, há equívocos? A gente não tem a pretensão de ser aquilo que na época fazia-se na Inquisição, livro, livrório, proibitório, de que ninguém podia ter acesso aos livros e ao conhecimento, e afastava-se dos livros para que as pessoas não expandissem a consciência, porque a igreja queria tornar as pessoas massa de manobra. Então a gente, como espírita cristão, que eu sou cristão, por quê? Porque eu acredito em Cristo, não necessariamente no modelo do cristianismo que está aí, mas a gente precisa ter a criticidade também para poder avaliar os nossos equívocos.
e que temos, senão nos tornaríamos também uma doutrina dogmática, e que o Espiritismo é a revelação prometida, e que não há equívoco e não há erro. E não é isso. Então, Emmanuel vai trazer essa primeira frase que já extrapolei aqui nesse desdobramento, mas ele vai continuar dizendo, quando a moeda, ele vai fazer uma metáfora ou uma figura de linguagem entre a moeda e aquilo que são as escrituras ou as informações que vêm através de doutrinas de um modo geral. Ele vai dizer, quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio, ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância da moeda, sabes conservá-la ou utilizá-la. Ou você guarda ou você utiliza. Com senso prático. Porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. Está falando do dinheiro. Que o dinheiro tem sua utilidade, e se eu recebo um dinheiro seu que me pagou, eu não vou perguntar que mão é essa que pegou, será que é suja? Eu não estou nem falando se é ilícito ou lícito, porque muito do que tem circulado aí é ilicitude em grandes apropriações indébitas que muitos fazem, e a gente não vai entrar no mérito disso, mas se aquela mão é uma mão limpa ou suja, é uma mão que o dinheiro veio de uma forma ou de outra, de um algo escuso, não estou dizendo que ela roubou, mas de algo escuso, ou é uma apropriação, enfim, um dinheiro que não teve uma origem legal no sentido só de roubo não, origem suja. E aí ele diz assim, você fica perguntando isso? Não, você pega o picolé, compra o sorvete, hoje a gente usa Pix, né? Mas digamos que fosse o dinheiro, eu dei R$10, o cara me deu R$8, R$2 de troco, eu pego R$2, boto no bolso, eu vou usar para o fim que ele precisa ser utilizado, sem me preocupar da mão de quem veio. Ou vocês ficam preocupados? Não. Só quem está ligado em negócio de propina, né? Que deveria estar e não está. E aí o dinheiro veio, depositou na conta. Como assim? Veio de onde? Não, você é um laranja aqui, fique quieto aqui. Aí que deveria estar preocupado. E não estão. As lavagens de dinheiro, o dinheiro que chegam assim em malas. Veio de onde esse dinheiro? Você devia perguntar. Aí sim caberia. Mas o dinheiro no dia a dia das transações comerciais, você não vai ficar perguntando, não aceita ou deixa de aceitar. Olha onde ele vai chegar. Então ele diz assim, o dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes. E por isso, não lhe discutes a origem. Ninguém discute a origem. Está claro? A discussão de origem não é quando é dinheiro ilícito. Ficou claro isso? Eu estou explicando que se viesse um dinheiro na sua conta e que caiu do nada, é ilícito, tem muitos que vão dizer, não, vou ficar com isso aqui, não pedi, não roubei, está aqui minha conta. Outros vão perguntar, não, isso aqui tem uma coisa errada aqui, estou me usando como laranja, apareceu aqui 200 mil na minha conta, seria uma alegria, mas eu ia ficar tenso. E depois aquilo ali a Polícia Federal vai dizer, pô, você está envolvido aqui, pegaram o seu CPF, então a gente teria que ter cuidado de onde chegou, ok? Mas no dia a dia, não. A gente não está preocupado se o dinheiro que está transitando na nossa mão, ele vai ser utilizado por vocês de acordo com a utilidade que ele tem. Aí ele vai falar, ele continua dizendo, então, o dinheiro é uma representação do poder aquisitivo, do governo temporal, a que te submetes e por isso não lhe discutes a origem, vírgula, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Claro, é R$100, eu posso comprar o quê com 100? Se é 500, eu posso comprar o quê? Se é 1 milhão, eu posso comprar o quê, ok? Eu não ganhei na Mega Sena da Virada, nem jogo. Se alguém aqui ganhou, quiser me ajudar, me dar uma pontinha, e a casa também te aceita, viu? Porque disse que tiveram algumas pessoas, foram 5 grupos que ganharam, né? Tem pessoas aqui que vão ficar com esse dinheiro, não sei o que vai fazer com tanto dinheiro. Eu não jogo, porque eu não tenho interesse em ter muito dinheiro, não. Então, na mesma base, agora vem a parte que vai finalizar, e a gente vai fazendo a conclusão da nossa exposição, porque, que horas são? Ah, perfeito. Eu falei que eu ia até 9h45, vou até 9h50, ou até 19h50. Então, na mesma base, Arlinda, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Olha o que ele faz, ele pega o dinheiro e agora vai fazer o quê? Falar das ideias. Estão acompanhando, gente? Ele fez a imagem do dinheiro, agora ele fala assim, na mesma base, a Emmanuel vai dizer, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir, sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam um efeito salutar que esperamos delas em nós ou ao redor de nós? O que é que ele quer dizer aqui? Que não precisa a gente querer que se seja subscrita as ideias de pessoas que são próximas, que veio de Arlinda, que veio de Márcia, que veio de... Não, a gente precisa ter o valor da ideia. Isso tira
o preconceito de todos nós com relação às castas, às religiões, às filosofias, nesses tempos de polarização. Se existem ideias boas e louváveis de partidos de esquerda, sejam aproveitadas. Se existem ideias boas dos partidos de direita, sejam aproveitadas. Se tem pessoas com ideias boas no partido de centro, que elas sejam aproveitadas em prol do coletivo. A gente não vive assim. A gente tem particularismos, tem partidarismos, tanto que o nome partido não poderia ser bom, porque não é inteiro. Se fosse inteiro, seria legal. Eu sou do inteiro Casa da Caridade Costa de Maria. Eu sou do inteiro. Inteiro é mais do que partido. Eu sou do partido Casa de Caridade Costa de Maria. Eu sou do partido COBEM. Partido já está partindo, já não é uma coisa integral. Então já começa na origem do nome algo que não podia dar certo. Então existem vários partidos, vários olhares, existem várias filosofias, várias religiões. Mas não é possível que não tenham coisas boas em todas as religiões, no budismo, no hinduísmo, no protestantismo, no catolicismo, no candomblecismo, na umbanda, no esoterismo. É óbvio que tem. Só que como nós vivemos como se fossem castas preconceituosas, de orgulho, a gente discrimina o que não veio do espiritismo, isso aqui não, isso aí é do catolicismo, isso aqui veio da umbanda, não, peraí. Candomblé dizendo, não, peraí, isso não pode ser coisa boa. Veio do evangélico dizendo isso aí, vixe Maria. Catolicismo, a gente tem uma tendência a não acolher aquilo que não seja da nossa egrégora, que não seja da nossa grei, que não seja da nossa eclésia, que não seja do nosso grupo, que não seja da nossa comunidade. Extrapole isso além das religiões. Isso vai se fazer presente na ciência. Muitos cientistas hoje não acolhem um novo paradigma, porque estão tão dogmatizados e cegos nas suas crenças, porque também têm fé naquilo que eles acreditam e que às vezes tem evidências que demonstram que aquilo já não se sustenta, mas não, eu não largo o osso. Isso eu estudei a vida inteira, foram 30 anos dedicados à minha vida acadêmica para mostrar isso. Como é que agora eu vou aceitar que estão trazendo o paradigma da consciência, que a genética não é determinante de todas as patologias, que a epigenética determina de 80% a 90% dos casos de problemas que podem acontecer e a genética está responsável por 5% a 10%. Uau! Imagine os pesquisadores da genética que se debruçaram no genoma humano durante anos e descobriu-se que aquilo não respondia à realidade complexa que é a configuração do ser humano e das espécies que existem no mundo. Então, o genoma foi um fracasso. Serviu apenas para mostrar que a genética não explica tudo, porque achava-se que a genética explicava tudo. E aí surge a ciência nova, a epigenética. Eu dei um exemplo disso para vocês entenderem que também vai ter a filosofia kantiana, nietzschiana, a filosofia descartiana, o modelo de Newton, que é mecanicista da física, que contribuiu no momento. Aí depois veio Einstein, que traz a física da relatividade. Aí vem Bohr, que vai trazer a física quântica, um salto quântico, e os aprofundamentos em ciências que deveriam se dialogar, somar. Mas não, eles se fecham em seus nichos e não conseguem acolher o novo por causa do ego, que é o que está por trás de tudo. Então Emmanuel continua e finaliza dizendo: aí vem toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. É uma página de um preto velho, é de um índio, de um caboclo, é de uma cigana, é de um, sei lá, um herê, será um egum, de um espírito que não tem tanto nome, mas que assinou. Você leu aquilo e diz, poxa, que coisa linda, aquilo tocou minha alma. E eu leio mensagens que não tocam. E com assinaturas de espíritos que eu digo, não sinto energia. Eu nem estou lendo quem assinou. Aí eu leio a mensagem toda, aquilo não me toca. Não sei porquê. Aí quando eu leio o nome Bezerra de Menezes, isso aqui, Bezerra de Menezes, porque normalmente as mensagens de Bezerra que eu tenho lido, elas me mexem profundamente. Aí tem uns que vêm assim, eu digo, tá bom, mas isso aqui não bateu muito. Aí quando eu leio o médio, eu digo, poxa, eu não estou com preconceito prévio. Eu não vi que era o médio. Eu li, depois está assinado lá, às vezes aquelas mensagens de internet que rola dizendo que é André Luiz, que é Chico Xavier, são apócrifas. Às vezes faz isso com Clarice Lispector, faz isso com Fernando Pessoa, faz isso com muitas pessoas. Eu leio e digo, eu não vejo Fernando Pessoa aqui, eu não sou estudioso, eu não estou vendo Clarice aqui, eu não estou vendo André Luiz, eu li toda a obra de André, eu não estou vendo Joana aqui. Se Joana está escrevendo desse jeito, ela mudou muito, porque do que eu estudei dela, não está aparecendo Joana de Ângeles. Ela pode mudar? Pode, mas é uma coisa muito menor do que ela traz. Aí eu digo, não. Então aí você vai dizer, eu não estou julgando o médio, eu estou julgando a mensagem. Eu estou vendo o que aquilo traz de valor agregado. Então ele está querendo trazer isso, busque a luz. Não importa que os pensamentos nela corporificados
tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos da carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. Tá claro? Perfeito, né? Agora eu consegui chegar. Eu, quando li lá Timóteo, foi que eu consegui compreender melhor aqui essa imagem do dinheiro, que chega na mão de quem for, que a gente não julga, como a imagem da ideia que chegue e que, se ela for edificante, o essencial é o proveito que nos possa oferecer. E ele finaliza, Emmanuel. O dinheiro com quem adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior. Pode. Não pode? Quem garante? Passou pela mão de um malfeitor, de alguém que estuprou alguém, que matou seu pai, seu filho, sua irmã, sei lá. Ninguém garante que tenha passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa, olha que coisa, de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Poxa, Emmanuel está chamando aqui a não fazer negação do dinheiro. O dinheiro é útil, e se soubéssemos usar, quanta contribuição ele seria na vida de tantos. E ele mostra claramente, o que importa é o valor de que se reveste o dinheiro que chegou em sua mão e o que você vai fazer dele. A mesma coisa ele vai fechar com a mensagem. Assim também, a mensagem de qualquer procedência. Que lindo! Obrigado, Casa de Caridade Coração de Maria, por me oportunizar abrir o ano com uma mensagem de tamanho peso que eu inicialmente não entendi. Por isso que eu faço palestra, porque eu aprendo quando eu faço palestra. Eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que entender, eu tenho que viver. Entender primeiro, para depois viver. Tipo, eu tenho que viver isso aqui, velho. Estou muito preconceituoso. A mensagem veio de fulano, eu estou criticando. Mas a mensagem é bonita, Flávio. Olá, olha que conteúdo. Não, mas não foi de fulano, não foi de Chico. Não foi de Ivone Pereira, não foi de Divaldo, não foi... Ah, não, foi de fulano, não foi de Marcel Mariano, ou não foi de não sei quem, foi de Arlinda, digamos, que começou ontem no Espiritismo. Aí eu, não, Arlinda botando isso aqui, vou aceitar não. Você conhece um livro chamado Universidade dos Caminhos? Claro, de Hermínio Miranda, que é um livro pesadíssimo, grosseiro, de valer no grupo esse ano. E aí, quando você pega e julga pela pessoa, você está deixando de pegar o conteúdo que tem um valor agregado, e isso é uma sociedade preconceituosa, e que julga pela aparência, e que julga não pela essência. E ele finaliza, assim também, termino agora, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. E por quê? Preste atenção, Arlinda, não converse, por favor. Eu sei, por favor, não atrapalhe a doutrinária. Minha irmã, eu não conheço o nome dela, então, irmã, vamos tomar um passo no final, vamos tirar esse encosto. Então, no final da minha palestra, você perturbando, Arlinda, silêncio, o nome está aqui na Medina, ó, gente, Arlinda, quer que eu filme? Deixa eu filmar ela. Então, assim, caladinha, só o final, só falta 1 minuto para acabar. Irmã, como é seu nome? Botar na Medina. O nome dela? Juliana, por favor, se comporte. Essa risada já está sendo de entidade. Foi tomada com entidade? Olha. Então, vamos manter o silêncio. Acordei você, minha irmã. Estava dormindo, foi? É bom porque ele estava cochilando, já estava quebrando ali, ó. É bom que já anima todo mundo. Vamos acordar, gente. Deixa para dormir na novela e do jornal. Ninguém dorme, né? Fica assim, ó. Com os olhos. Finalizando, Juliana, posso ir ou peraí? Posso ir, Arlinda? Você vai conversar com ela? Não. Então, assim também, vou finalizar agora, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. Último parágrafo. Porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Perfeito? Então, que Jesus abençoe a todos nós, que busquemos a luz sempre e que 2026 seja um ano de grandes renovações, de realizações e de não preconceito. E onde vier o bom, onde tiver o belo, onde tiver o que soma, onde tiver o que acrescenta na vida de vocês, acolham, baixem as barreiras e recebam, sem julgamento, sem preconceito, porque certamente tornará vocês pessoas melhores e nós conseguiremos regenerar o planeta com a regeneração dos nossos corações. Muito obrigado e muita paz. Feliz ano para todos. Mas
Não, tá bom, meu amigo. Tá bom? Eu só vou ter que me retirar antes, viu, gente? Quando apagar a luz, eu vou sair de mansinho. Eu beijo a todos vocês. Deixa eu dar um abraço, meu velho. Tá mais lá do que cá. Capaz de ir primeiro que ele. Todo durinho aqui, eu não trabalho no bem, aí eu vou e bato, ele fica lá e vai. Deixa eu mostrar a plenária aqui, vou mostrar a vocês, Juliana. Foi aí que perturbou, gente. E as lindas contribuiu. Mostra lá também. Quem alguém contribuiu aí, ó. Só para mostrar, ninguém perturbou não, porque tá todo mundo evangelizado. Aqui também tá todo mundo evangelizado, só que essas duas aqui, ó, tava com os encostos, gente. É essa daqui, ó. E agora tá a quantidade, ó. Foi tomada. Tchau, gente. Apaga a luz aí, meu. Vamos nos acalmar, então. Que lindo. Agradecer a Jesus, nosso querido mestre, nosso governador desse planeta, por todas as informações, por tudo que ele trouxe e por tudo que faz até hoje por todos nós. Através dos seus tarefeiros de amor, que são muitos, a todo instante, que nós nos compenetremos de que somos necessitados, eternos necessitados, por muita luz, encaminhamento do bem, resistência a determinados princípios, para não cairmos mais do que caímos. Que encontremos em sua literatura, nas suas palavras, no seu amor, enfim, a luz que liberta a consciência através da meditação, da leitura edificante, para não cairmos frequentemente nos mesmos desaires. Que a tua luz, Senhor amado, nos envolva a todos, trazendo saúde, paz e, acima de tudo, alegria de viver. Não importa em que estado estamos vivos. Isso significa experiência do Espírito no corpo físico. Um grande passo para que amanhã sejamos melhores. Obrigado mais uma vez por tudo e por todos. Que Jesus abençoe a cada um e que tenhamos um ano de muita prosperidade, de paz, se assim desejarmos. A dor, ela sempre haverá de existir, mas a forma como essa dor me consome ou chega até a mim e como eu a entendo depende de mim. Portanto, trabalhemos, criemos em nós, sinceramente, a evolução necessária para que tudo passe pelo crivo da verdade que Jesus nos trouxe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Que a luz do querido Mestre Jesus esteja no coração e mente de todos, a todo instante, a todo momento. Que assim seja.